nasci em São José dos Campos em 16 de setembro de 56. Bom, por parte de mãe, né, eu tinha vários músicos, né? Meu avô era músico, o pai da minha mãe, a minha avó também. Eu não conheci minha avó porque ela faleceu logo depois que minha mãe nasceu, mas eu conheci minha bisavó, que não tocava nenhum instrumento, mas gostava muito, né? Tanto que ela casou com meu bisavô, que tocava tuba, né, na banda de São Benedito. Meu avô tocava clarinete. Minha avó tocava violino, porque eles tocavam também na Orquestra de Cinema Mudo, né, naquela época. Tudo em São José. Isso deve ser na época dos anos 30 e pouco. Né? Minha mãe é de 30, então deve ser 35. Isso, da Igreja de São Benedito. E aí tinha essa orquestra que tocava no Cinema Mudo, que a minha avó tocava violino. Aí acho que deve ter sido, se conheceram, minha avó e minha avó. Então minha mãe gostava muito de música, minha mãe tocava violão um pouco. Meu tio, irmão da minha mãe, tocava clarinete. Esse eu conheci um pouco também, mas ele faleceu também cedo, 68, acho. E aí minha mãe queria muito que eu aprendesse música, né? Nós somos em 3 irmãos. Os 3 foram para o conservatório, os 3 foram aprender música. Eu, quando minha mãe faleceu, eu tinha 14 anos. E eu estava meio de saco cheio de tudo, mas aí eu pensei, não, ela queria muito que a gente estudasse, ela queria muito que tivesse. E eu gostava, né? Assim, eu não gostava de estudar, né? Aquela coisa do exercício diário, de você ficar tocando escala, não, aquela coisa. Realmente, sabe, não era minha. Mas eu gostava muito de tocar, eu tinha um ouvido muito bom. Então, na época, 68, o Jovem Guarda estava, né, no auge, tinha a Bossa Nova, eu gostava também. E eu tocava muito de ouvido, né? E aí, quando eu comecei a estudar piano, eu tinha uns 5 anos, minha mãe colocou como professora particular. E foi indo até que ela falou, não, agora você pode ir para o conservatório. E em São José tinha o Conservatório Musical de Santa Cecília, né, da dona Margarida Dávila. E eu comecei a estudar ali. Ele ficava ali na Praça da Cônego Lima, que é a praça do Itaú ali, em cima de uma loja, né? Eram 3 ou 4 salas. E eu lembro muito bem que tinha a dona Margarida, tinha a professora Rita Vilaça, tinha umas 2 professoras que deram aula para mim de canto orfeônico e teoria, que eu não lembro agora o nome, mas eu tenho imagem na cabeça. Mas o nome eu não consigo lembrar, porque faz muito tempo. E no ginásio eu estudei em São José, na escola municipal, no grupo, e depois eu vim fazer o ginásio no Olavo Bilac. Minha mãe era professora e ela foi a primeira orientadora pedagógica do Estado. Então ela tinha essa paixão por educação e a gente cresceu no meio da educação, né? Em casa, vira e mexe, tinha ela com os colegas dela, a gente ficava fazendo prova, mexendo com mimeógrafo de álcool. Tinha aquele mimeógrafo de gelatina também, fazia essas coisas tudo. Então, a gente vivia esse clima de educação em casa, né? Minha mãe sempre atuando, primeiro lá em Santana, depois ela foi orientadora pedagógica também na Escola Municipal da Tecelagem, né? Sou de Santana, nasci em Santana. Naquela época, no primário, você tinha muito pouca coisa, né? Você tinha educação moral e cívica, fora as matérias acadêmicas normais, né? Português, então era português, matemática, educação moral e cívica, história, geografia e mais ou menos isso. De vez em quando, quer dizer, tinha obviamente educação física, né, que era obrigatório, e raramente tinha alguma outra coisa, tipo canto ou música, né? Acho que isso fazia muita falta. Tanto que quando eu fui estudar música, eu me apaixonei por esse negócio, por música. Até hoje, eu não vivo sem música. Não vivo da música em si, mas eu não vivo sem música. Estou sempre mexendo com alguma coisa. E quando eu estava no conservatório, então, conheci várias pessoas, vários colegas que se formaram junto comigo. Alguns continuaram, outros não. Alguns entraram para a música erudita, outros foram mais para a música popular, né? Mas a formação básica acho que foi muito importante para todos nós. Eu lembro da minha época, era o Yolando, Hermes e eu, aí tinha a Rosângela Micoli, quem mais? São pessoas que estão mais frescas na minha memória, mas tinha bastante gente. Na realidade, eram uns 3 homens no meio de um monte de mulher, tudo no conservatório. Eu lembro do acordeon porque tinha uma professora que dava aula, mas naquela época o piano era mais coisa mais clássica, né? Não tinha essa de você aprender violão em conservatório, né? Violão clássico não tinha. Tinha as outras escolas que davam isso, mas não no padrão do conservatório. O conservatório teve, quer dizer, que eu lembre,
Teve vários lugares. O primeiro lugar dele foi esse em cima ali da Casa José Silva, chamava a loja embaixo. Uma loja de roupa e tal, e em cima era o conservatório. Embaixo mudou, teve várias lojas, mas o conservatório era na parte de cima. Lá a gente tinha, quando você subia a escada, tinha uma sala estreita, que era meio que a recepção, e a sala da Dona Margarida, ela que dava aula ali. Aí você saía pelo corredor, você não tinha acesso por dentro, você tinha que sair fora pelo corredor, pela sacada, né? E entrava nas outras salas. Eu lembro que a última sala era a sala de teoria, porque era uma sala com carteiras e tal. Tinha teoria musical. E tinha mais 2 ou 3 salas com piano para você estudar e ter as aulas. Depois ela se mudou, né, para Demar de Barros, onde hoje tem um prédio grande ali numa esquina. Ali era a casa dela. E no fundo ela fez uma edícula com algumas salas. Eu lembro que onde era a garagem, ainda era a garagem e era a sala de teoria. E tinha um quadro no fundo, as cadeiras, depois à noite ela guardava o carro ali. Mas o conservatório ali era bem legal. E uma rua parada, né? Uma rua bem tranquila para ficar. Eu lembro de a gente sentado no murinho do outro lado da rua, que não tinha construção, não tinha nada, batendo papo, conversando. Era muito legal ali. Eu me formei em 75. É o diploma que eu guardo com muito carinho. Eu também me formei na ITEP, fazer eletrônica na ITEP. Aliás, nós 3 fazíamos. O Yolando, o Hermes e eu, nós 3 éramos da mesma turma de eletrônica e da mesma turma do conservatório. E era terrível, porque era assim, a gente estudava de manhã, de tarde e de noite, né? Porque a gente fazia ETEP de manhã e de tarde, era um curso integral, e à noite, tardezinha, ia para o conservatório, né? Quando dava para ir antes um pouquinho, a gente ia e tal. E eu lembro que no último ano que a gente estava lá, tinha na época o alistamento do serviço militar, né? E aqui em São José, o tiro de guerra ficava onde hoje é o Banco do Brasil, né? Do lado da fundação ali. E assim, aí nossa turma toda da ITEP, que estava se formando já na faixa dos 17, 18 anos, a gente resolveu se alistar como voluntário para cair fora. Normalmente caía fora, né? Deu tudo errado. Todo mundo foi pego, deu tudo errado. Deu tudo errado. Ninguém escapou. Acho que o sargento olhou e falou: Ah, é? Vocês vão ficar. E era assim, era uma desgraça, porque o tiro de guerra a gente ia das 4h30 da manhã às 6h30 da manhã, todo dia. Aí saía às 6h30 da manhã e ia para a ITEP. E o de uniforme, né? De farda, porque não dava nem tempo de trocar. Então, a primeira aula de manhã, cara, você olhava assim, aquele monte de bonezinho baixado assim, todo mundo dormindo, né? E era uma aula, eu lembro até hoje, que era uma aula de antenas, e o professor botava, na época não tinha telão, não tinha nada, era retroprojetor. Então botava aqueles retroprojetores, aqueles slides lá e ficava falando, e todo mundo dormindo. Então, assim, eu lembro do Yolando, o Yolando era grandão, né, pé da vida de fazer o exército e tal. E de vez em quando tinha fadado para o conservatório, né, que era muito esquisito também, você vê, né? Cara de fada sentado tocando piano. Mas foi uma fase muito boa, uma fase bem legal. Também o conservatório tinha muita apresentação, né? A gente fazia sempre, por ano, 1 ou 2 audições na antiga Sala Veloso, que era o único espaço cultural grande em São José, né? Ficava do lado de onde hoje é o museu. Sala que ele chamava Sala Veloso por causa do prefeito, né? Do Hermano Veloso. Então ali era uma sala, não era muito grande, era uma sala pequena, mas cabia bastante gente, umas 150 acho, pessoas. E todo ano tinha uma audição lá. Era uma coisa muito legal, né? Porque se unia todo mundo do conservatório, ia ter aula lá. De vez em quando tinha a apresentação do canto orfeônico também junto. E eu lembro que, como eu gostava muito de música popular, a dona Margarida sempre falava: você vai tocar uma peça clássica, mas vai tocar uma popular também. É porque, assim, ela sabia que o atrativo para mim era poder tocar aquilo que eu queria, né? Então ela sempre deixava. Ela viu a abertura, né, para conquistar esse tipo de coisa. E eu sempre. É, e assim, eu gostava muito de estudar. Eu gostava muito de Chopin, eu gostava muito de Nazaré. Acho que eram coisas bem legais. Bach também. Eu tinha esse lado da música popular, que eu tinha um ouvido bom, até hoje acho que ainda tem. E consegui ouvir, tirar harmonia, fazer tudo que a gente precisava fazer. Eu sempre gostei muito de eletrônica, meu pai também achava muito isso, tanto que ele dava aqueles kitzinhos eletrônicos para montar, que eu adorava. Eu era o que se diz hoje em dia nerd, né? Meio nerd. Porque assim, eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de tocar, então eu vivia em casa fazendo as coisas, não era muito de sair com o pessoal, né? Mas de vez em quando a gente aprontava, tinha uns vizinhos lá, a gente tinha
Eu tinha um quintal muito grande, que a gente aproveitava muito o quintal de casa. Mas aí quando eu terminei a ITEP, foi coincidentemente junto com o conservatório. E eu sempre quis juntar as duas coisas, né, a música com a eletrônica. E eu comecei a fazer um estágio no IAE, trabalhei no IAE um tempo, mas o que que eu fazia? Eu gostava de música, adorava música. Então, eu trabalhava no IAE até às 5, saía do IAE lá em cima no CTA, descia, passava no hotel, fazia meia horinha de piano bar. Mas assim, basicamente era eu e o barman, porque esse horário quase nunca não existia uma tradição de happy hour, né? De vez em quando alguém que estava viajando, um grupo que estava viajando, descia para ouvir e tal, mas ficava mais ou menos eu e o barman. Aí eu saí de lá 15 para 6 e ia para a fundação, fazer engenharia à noite na fundação. Então a gente eu conseguia dominar isso mais ou menos um bom tempo. E fim de semana, de vez em quando, eu tinha conheci o pessoal da Estéreo Vale, né? Que é a rádio que veio a ficar no lugar, no prédio, no lugar do conservatório. Foi uma coisa que me atraiu assim também, porque assim, o prédio da Estéreo Vale no começo é onde era o conservatório na Demar de Barros. Quando ela vendeu a casa ali, que ela foi morar no apartamento, a dona Margarida, que ela vendeu ali e foi morar naquele prédio que tem na São João, do lado da padaria, do posto ali, padaria São João. Você saindo aqui, não tem um posto na esquina? Tem um prédio lindo, enorme. Então ela morava ali. E quando ela vendeu a casa e foi morar no prédio, ela abriu o conservatório na rua ali do Banco do Brasil. Ela fica entre Nelson Dávila e a Paraibuna. Ficava ali o conservatório. Então ela mudou o conservatório para lá. E aí, quando construíram o prédio, coincidentemente, a Estéreo Vale foi montada no último andar. Na época, a Estéreo Vale não era da Rede Bandeirantes. Era independente, era do Décio Matos, que era dono também do Cine Palácio, que ficava no centro, na Afonso Pena. Hoje em dia é estacionamento, para variar. Sumiram os cinemas de rua, sumiram todos. Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira de engenheiro de áudio e tal, eu peguei um projeto junto com uma engenheira de São Paulo, que era exatamente um projeto da Souza Cruz, que eram os conceitos da Orquestra Sinfônica de Campinas em lugares abertos. Então a gente começou a fazer, que era o projeto Souza Cruz. E o que a gente fazia? A gente ia para as cidades, amava a orquestra na praça, num lugar assim, e eles tocavam um repertório popular, um repertório que o público gostasse. E eu ia junto com a equipe de som para fazer a mixagem. Foi aí que eu conheci, né, o pessoal da área e tal. E na época era o Benito Juárez. Benito Juárez. E o Benito, ele tinha uma abertura muito grande. Ele gostava de ouvir a orquestra tocar e eu gostava de ouvir o som da orquestra. Ele se importava com isso. Então a gente combinava o seguinte: em todo lugar que a gente ia passar por, que não, obviamente não dava tempo de ensaiar, de passar o som, ele começava com o bolero. Que o bolero a gente ia acertando os naipes, naipe por naipe, acertando o som, até chegar no ponto que estava tudo funcionando. Minha avó era Isabel, Isabel dos Santos, que tocava na orquestra, violino. E meu avô é o meu nome, Carlos Belmiro dos Santos. Aliás, o nome é por causa dele. Tocava galinete, é. E a minha confusão, porque eu morava na rua que tem o nome dele. Em Santana tem uma rua chamada Carlos Belmiro dos Santos, porque ele teve o primeiro cartório em Santana. Aí, quando ele faleceu, colocaram o nome da rua que ele morava, o nome dele. E eu morava naquela rua. Então, toda hora que eu tinha que fazer alguma coisa, seu nome, endereço. Não, você já falou seu nome. Eu falei, eu sei. Esse é o meu endereço. A Mina eu lembro. Mas a Mina, quando eu estava lá, já era Margarida. E a Mina, acho que devia ter algum acordo, assim, devia ter passado. Mas ela ainda dava aula lá. Esse daqui sou eu. Eu me achei na foto. Escolhi e falei, opa, peraí, eu conheço esse cara. Eu era muito. Eu era muito. É. Não. Aqui, ó, o Leandro aqui atrás. Leandro Braga, um dos pianistas e arranjadores mais famosos que a gente tem por aqui. Leandro Braga trabalhou com a Simone, trabalhou com Gal, um monte de gente. Estudou aqui em São José. Ele tinha um irmão que acho que não está aqui, o Alípio. O Alípio tinha um lado virtuoso clássico. O Leandro tinha o virtuoso, mas tinha o popular junto. E o Leandro, eu estudei no Arbilac também. A gente tocava junto na banda. Banda Marcial. Tinha, no Arbilac. O Arbilac foi pentacampeão do estado, Banda Marcial. Uma tradição que acabou em São José. Não tem mais. Em nenhum lugar.
Mas no Bilac tinha uma banda que a gente ganhou 5 vezes no estado. Tocava pífaro, eu e o Leandro. Não, o conservatório era um nível excelente, nossa. A gente fazia as apresentações, era assim, você começava a olhar, eu vi esse meu amigo, o Hermes, era um excelente pianista. Ele tocava Chopin e ele se debruçava e ia embora, não, né, não queria saber, ele estudava mesmo. A Dona Margarida fazia sempre um negócio muito legal. Ela pegava algumas peças mais tradicionais e ela fazia arranjo para 4 mãos, para 6 mãos. Ela fazia assim, ela pegava a partitura, coisa e via, você toca isso, você toca aquilo e tal. Eu lembro que uma vez eu toquei a Dança Ritual do Fogo com ela, a Rosângela Micoli e tem mais uma outra que eu não lembro o nome agora. Eram nós 4 no piano. E assim, tocava assim, né? Mas era super legal, porque ensaiava, ficava certinho. Ela deu uma parte para mim tocada da Dança Ritual do Fogo, porque a dança tem uma característica, tem um pedacinho dela que ela é bem reta, né? Vem pá, 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 pá. Só que ela tem um pedacinho dela que ela é meio sincopada e as pessoas sentiram dificuldade de fazer. Eu, como gostava muito de música popular, estava acostumado com bossa nova e sincopado e tal, eu, pô, fazia tranquilo. Pá, 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 né? Ninguém acertava, eu acertava. Ela falou, não, você vai tocar essa parte. Então, e depois tinha uns outros que a gente fez também. Ela pegava as peças mais populares, tipo a Dança Ritual do Fogo, tinha um outro compositor também que ela gostava. A Dança do Sabre, era uma das preferidas dela também, para fazer essa brincadeira de botar um monte de gente no piano. Teve um ano até que ela conseguiu um outro piano no conservatório, na Sala Veloso, a gente fez com 2 pianos, 2 em cada. Foi super legal. E se você pensar que isso foi nos anos 70, comecinho dos anos 70, onde não tinha muita abertura para esse tipo de coisa, não tinha muito incentivo para, né? Ninguém botava grana, vamos trazer, era tudo assim na base, vamos, não sei o que lá, quebra o galho, minha gente, sabe? E conseguia fazer as coisas. Eu lembro que no Love Bilac tinha um piano, o Love Bilac tinha um auditório lá em cima, um auditório grande, tinha um piano lá também, onde mais que tinha um piano aqui na época? A Sala Veloso, obviamente. Tinha um piano num lugar que era pouco comum, mas que eu falei, eu fazia piano bar também, né? Aí meu irmão também estudou no conservatório, ele foi até quinto ou sexto ano, não sei, mas ele gostava muito mais de bateria, então ele foi estudar bateria depois, né? Ele tem um bom ouvido também, ele tira música e tal, a gente sempre se junta de vez em quando para tocar, mas ele foi para bateria. Então a gente montou um triozinho, eu de piano, um amigo nosso, o Júnior, de baixo, ele de bateria. E a gente tocava no Hotel Urupema. A gente tocava sábado à noite a troco de janta. Todo mundo, né? Cada um tinha o seu trabalho e tal, mas a gente gostava de tocar. Então a gente ia para lá, tocava, né? Os três, e aí jantava e tal, discutia de vez em quando com o pessoal lá e tal. A gente nunca conseguiu ganhar dinheiro com isso. Mesmo no piano bar que eu fazia, era irrisório, era assim, mas podia fazer mesmo. No Novotel tinha um piano desse tipo, de Amário, ficava no bar. Lá no Urupema, não, no Urupema tinha um piano de cauda, de um terço de cauda, né? Bem legal, não sei se ele ia ser Felder, era uma marca nacional. E tinha um órgão Hammond, que era fixo ali. Então meu irmão só levava a bateria, né? E o meu amigo levava o contrabaixo. E a gente tocava lá. De vez em quando vinha uma amiga dar uma canja, cantar e tal, mas basicamente era para fazer hora, tocar para jantar. Na Paraibuna tinha um barzinho da época, tipo assim, o pessoal gostava, a juventude gostava de ir. De vez em quando eu tocava lá também, tinha lá dar uma canja, tinha. De vez em quando aparecia o Jota Moraes, de vez em quando aparecia lá. Então, o Jota é do Brasília, o Chiquinho Trompete. Então, São José sempre teve um lado bem legal, assim, musical, né? Ultimamente que as coisas andam meio difícil, mas você tinha bastante gente. Eu lembro, a banda de Santana existe até hoje, é mais antiga. Eles tocavam sempre na procissão de Santana, todas as procissões. O líder lá, a gente chamava o João Pistão. Você conhecia o João Pistão, o fundador. Ele era motorista de táxi também. Tinha um táxi e ele era o fundador da orquestra, era o percussionista. Tinha outra pessoa que trabalhava com ele, que tocava na banda também, que acabou sendo baterista no grupo que a gente tinha também, quando era adolescente. Fazia parte
na igreja de Santana, né? Então tinha um grupo de jovens que tocava na missa. Quer dizer, eu tocava na missa, porque como eu comecei a tocar piano e tal, e minha mãe e meu pai muito religioso e tal, aí o padre falou: "Pô, você não quer tocar no casamento?" Eu falei: "Pô, vambora, né?" Sei lá, tinha 13, 14 anos na época. Então eu ia para lá sábado à tarde, tocava em 4, 5 casamentos um atrás do outro. E na época era um harmônio que ficava lá em cima no couro, né? Ficava pedalando para fazer pressão naquele negócio. Tá? Minha musculatura da perna ficou ótima para esse exercício. É, o harmônio você tem que ficar pedalando para poder dar pressão no fole, né? Que não era elétrica, era pedal mesmo. Você ficava pedalando na pressão do fole, aí você aumentava e abaixava o volume com o joelho. Tinha umas coisas no joelho que ele abria os foles. E aí durante muito tempo toquei. E aí quando começou a missa jovem, na época a onda da missa jovem, né, com violão e tal, 70, finalzinho de 60, começo de 70. O padre lá não era, o padre lá não era muito fã de violão, né? Ele gostava da coisa muito mais tradicional, mas era super para frente. O padre Luiz, se você pesquisar, ele foi um dos caras que mais desenvolveu São José em termos de Luiz Gonzaga Cavaleiro. Ele fez o Hospital Pio XI, o Pio XII, ele fez. O Padre Luiz ele gostava muito disso. Então o que ele fez? Ele conseguiu para gente um órgão portátil, aquele Giannini, chamado de perna bamba, porque você abria a perna dele assim, que fosse uma dessas mesinhas de montar, abria a perna dele assim, colocava. E quando você tocava muita força, ele ficava bamba. Então, era o Giannini em perna bamba, nosso órgão. E aí ele gostou, porque o que aconteceu? Eu acabei tocando, né? Porque era jovem, tocava algo na igreja, então quem que vai tocar na missa? Traz o Carlos. Aí o Carlos Maneiro foi lá tocar. Comecei a aprender e tal, comecei a fazer parte da turma. Até que chegou um dia que ele falou: não, olha, e a gente tinha que levar e trazer o órgão, porque não ficava na igreja. Até que um dia ele comprou um órgão eletrônico. Aí ele inaugurou, botou o órgão no altar e tal, para ter um concerto. Eu fui dar um concerto na inauguração do órgão. E assim a gente começou lá. Então tinha esse grupo, a gente tocava na missa, mas também tocava, fazia os bailinhos, né? Era eu de teclado, Miltinho de guitarra, o Vila de baixo e não tivemos dois bateristas, mas a gente fazia sempre assim. Então a gente tocava em bailinho nosso, a gente ia na casa de qualquer, pô, vamos fazer em casa esse mês. Aí fazia no quintal lá, montava a bandinha. Aí, ah, Jus Musical. Que Jus era Juventude Unida de Santana. 70, 68, por aí. Mas chegou a comprar os equipamentos, que era um grupo de jovens unidos. Inclusive, o líder do grupo, que era o Maurício ele era de Santana também, e ele tinha muita ligação com a prefeitura. Então, a primeira casa do jovem de Santana, São José, foi feita ali em Santana, que fica ali em frente à tecelagem. Quando você desce na Olivo Gomes, é um prédio grande, em frente ao Centro de Educação da tecelagem. Ali foi a primeira sede. A gente não usava aquela sede, aquele foi já no finalzinho da minha época lá, mas a gente começou a fazer muita coisa lá. Então, tinha esse grupo que tocava bastante, a gente tocava no Santaninha também, em Santana, no clubinho que tinha lá, tocava no Clube da Ródia. Então, o Santaninha Esportivo, o Clube da Ródia, o RAC, Ródia Atlético Clube, tinha bastante. E tinha muita música também nos barzinhos. Às vezes não tinha muito barzinho no sentido de hoje, mas tinha lugares, por exemplo, Vila Velha tinha música. Do outro lado da rua tinha o Amarelinho. Não, Amarelinho do mesmo lado. Descendo, que era meio barzinho no fim de semana também, onde também tinha música ao vivo. Então tinha assim, tinha um cenário bem legal musical. Né? A gente, como eu curtia eletrônica, curtia música também, então nessa época eu me envolvi com o pessoal da rádio, então eu, de vez em quando, fazia algumas coisas na rádio, aprendi um monte de coisa eletrônica na rádio, consertando, alinhando equipamento e tal. E o Décio, que era o dono da rádio e dono do cinema também, ele era um cara muito legal. Né? Então ele estava sempre lá com a gente e um cara que investia bastante nas coisas. Daquela turma da rádio, acho que hoje em dia tem o Eloy Moreno, que está no Jovem Pan, e o Paulinho, que está morando nos Estados Unidos, que era o programador da rádio, Paulo Ramalho, que era o programador da rádio. E o Ben-Hur, que a gente conheceu, o Ben-Hur era sonoplasta da rádio também, técnico da rádio.
O Biriba gerou o Brasília, né? Mas durante algum tempo acho que tinha os dois, alguma coisa assim, uma com estilos diferentes, né? Eu acho que nesse ponto o Sérgio foi um grande inovador aqui da música. Ele fez um negócio muito legal. E grandes nomes saíram, né? Você pode ver no Biriba o Chiquinho e o Jota, né? De cara já dois excelentes músicos. Foi uma época bem interessante. Depois eu fiquei voltado mais para a área de áudio, né? Quando eu resolvi realmente estudar aquilo que eu queria. Eu estava fazendo a engenharia na fundação, a Fundação Vale Paraibano, que agora é a Univap. É, na época, a engenharia ficava hoje onde é o prédio do Banco do Brasil, ali na esquina. E ali era economia e engenharia. Olha, daquela época que eu lembro aqui, o Brasília foi a referência, né? Você tinha alguns outros grandes também que já foram, que eram bandas de baile que trafegavam muito aqui pelo Vale, né? Dessas, poucas ficaram, né? Celebrar é uma das veio depois, mas que e o próprio Roupa Nova, né? Que começou como banda de baile. Não, de São Paulo, mas ele depois do Rio de Janeiro, mas na mesma época por aí, né? Taubaté tinha algumas, eu não lembro exatamente quais, mas eu sei que eu lembro que o pessoal comentava que tinha uma banda lá que tocava bastante. E assim, era música, né? Hoje em dia não precisa de banda porque você não tem música para tocar. Se você pega, você chegou a assistir o show da Madonna, Madonna não, da Lady Gaga. Eu assisti um pedacinho só de todas as músicas, só duas que eu conhecia, o resto era uma cópia do show da Madonna, não sei qual das duas foi primeiro. Muito visual, pouca música. Eu não chamaria de música, eu chamaria de uma expressão artística diferente, sonora diferente, mas música, no meu conceito, é bem diferente. Tem que ter harmonia, tem que ter melodia, tem que ter tudo, mesmo que não tenha, entendeu? Mas não dá para ser uma coisa de dois acordes ou de, né? É outro tipo de expressão musical. Não é?